Tem dias que parecem mais leves. Um domingo calmo, lendo um livro na rede, a família por perto e o mundo parece desacelerar em alguns instantes. E é nesses silêncios da alma que a pergunta vem: o que está me impedindo de começar? Quantas vezes eu mesmo me enganei com desculpas elegantes? Agora não dá, falta um equipamento melhor, precisa aprender mais antes. E a gente disfarça o medo com justificativas convincentes. Mas no fundo, é medo de falhar, de ser criticado, de não ser o bastante. A gente sonha grande, mas vive em espaço apertado, limitado pelas barreiras que nós mesmos construímos. Querendo estar pronto, quando na verdade você fica bom no caminho, não antes de começar. A maioria não trava por falta de tempo ou ideias, mas por excesso de cobrança, de se comparar demais, por achar que o primeiro passo precisa ser um espetáculo. Mas olha ao redor, tudo que eu tenho agora já é o suficiente. Uma câmera, um momento real e um desejo sincero de me comunicar. A ação é a chave que abre todas as portas. Não existe preparo sem prática. Não existe coragem sem primeiro encarar o medo. Você realmente quer criar? Tá a fim de crescer? Quer inspirar? Então começa com o que tem. Com a voz que você tem hoje. Com o equipamento que você tem hoje. Com as ideias bagunçadas mesmo. Porque esperar o momento perfeito é o jeito mais sofisticado de se esconder do seu próprio destino. Hoje eu entendi, de verdade, que o mundo não precisa de versões perfeitas da gente. Precisa de pessoas reais fazendo o melhor que podem, mesmo sem garantias. Esse vídeo é um lembrete para mim e para todos que estão aí, esperando um sinal verde que nunca vem. Você não precisa esperar mais. O momento é agora. E enquanto eu pensava nisso, eu lembrei de uma história real. Uma história que ainda ecoa na minha mente de vez em quando. O nome dele era Daniel. Conheci o Daniel no meu antigo trabalho. Ele tinha quase uns 50 anos, era daqueles caras gente boa, sabe? Tranquilo, esforçado. Trabalhava como técnico em manutenção há mais de 20 anos. Sempre educado, sempre responsável, mas sempre com aquele olhar meio distante. Em uma pausa para almoço, a gente começou a conversar sobre sonhos. Ele me contou que quando era mais jovem queria ser músico. Chegou a montar uma banda com os amigos, tocava guitarra, escrevia letras. Dizia que sentia algo diferente toda vez que tocava. Mas veio a vida, o emprego, as contas, o medo, e ele deixou o sonho para depois. Só até as coisas se acalmarem, ele dizia. Só até juntar um dinheiro para investir de verdade. Só que esse depois foi virando anos, depois décadas. A música ficou guardada num canto do armário junto com aquele violão antigo, sabe? Que ele nem afinava mais. Ele dizia que ainda pensava em voltar. Um dia ia gravar algo. Nem que fosse só pra ele, sabe? Mas sempre tinha alguma coisa mais urgente. Sempre uma desculpa nova, vestida de responsabilidade. Até que um dia Daniel foi diagnosticado com um problema sério no coração. Precisava desacelerar, mudar hábitos, cuidar da saúde. E aí, de repente, o tempo que ele achava que ainda tinha encurtou. Ele começou a compor de novo, gravar com o celular mesmo. Me mostrou algumas músicas, eram lindas, simples, mas com alma, sabe? Mas já era tarde. Poucos meses depois, o Daniel se foi. E o que mais me marcou foi a frase que ele me disse uma última vez que nos falamos. Se eu soubesse que o tempo era tão curto, teria vivido com mais coragem. Essa frase ficou em mim. Porque a verdade é que a maioria das pessoas só percebe o valor do tempo quando já não tem mais tanto assim. E eu não quero isso pra mim, sabe? Nem pra você, nem pra ninguém. Que ainda tem fogo nos olhos e sonhos nas mãos. Então esse vídeo, essa mensagem, esse momento é só pra te lembrar. Você não tem que esperar tudo estar perfeito. Você só tem que começar. Começar enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há fôlego. Enquanto ainda dá. O sucesso verdadeiro é ser reconhecido como alguém que melhora a vida daqueles a quem toca. O que também significa buscar tocar mais as pessoas, pois no fundo, você sabe que faz a diferença. Não enterre seus sonhos sob desculpa de pressa. Não esconda sua arte por medo de julgamento. Não subestime o impacto que você pode causar, mesmo com pouco. Porque quando tudo passar, quando o tempo seguir o curso que ninguém consegue parar, o que vai sobrar é a pergunta que grita mais alto. Será que eu vivi do jeito que eu queria viver? E eu espero de verdade que essa resposta seja sim. Porque nada muda até que você mude.
Comece hoje, com o que você tem, do jeito que você é, mas comece. Fala pessoal, boa tarde. Aqui no vídeo de hoje eu vou trazer uma reflexão importante para esse desafio que a gente está fazendo, porque é como para você romper as barreiras você precisa de informação, precisa de um autoconhecimento, uma autoanálise, sabe? E esse livro aqui está me ajudando bastante com essas ideias. É um livro do Flippen e o nome dele é Pare de se Sabotar e Dê a Volta por Cima. Eu vou deixar ali o link dele também na descrição. Ele começa bem interessante, que é um trecho que fala bem assim, ó. Se eu lhe perguntasse que característica determina o seu sucesso, o que você responderia? Seu talento, suas aptidões, sua formação acadêmica? É possível que outro fator além desses defina até onde você chegará na vida. Será que aquilo que o detém, o que o limita, pode ser um indicativo de dor mais acertado do que o sucesso, do que as capacidades e os talentos que possui? Caso seja possível identificar quais são essas limitações pessoais e se livrar delas, você acredita que será capaz de ampliar seus horizontes? Você optaria por se libertar das suas limitações se eu lhe mostrasse quais são elas, onde se encontram e como estão te afetando? E eu acho bem interessante isso, porque assim, muitas das vezes a gente não vê o que está segurando a gente, sabe? As amarras. A gente tem vontade, a gente até inicia um projeto, mas a gente não finaliza, a gente não vai para frente. Então, assim, vale buscar informações ao seu redor, pessoas que estão no mesmo nível, ou as que já estão lá em cima compartilhando informação, justamente para isso, né? Para que você entenda suas limitações e consiga romper, né? Ultrapassar seus limites para você ter a vida que você deseja, né? E na criação de conteúdo aqui, eu falo que não é diferente, por quê? Porque, assim, na hora que eu ligo a câmera para poder passar a minha ideia, numa conversa normal, vamos colocar aí numa conversa normal entre amigos, eu me sinto muito mais à vontade para trocar ideia. E no momento que eu quero passar isso para a internet, eu acabo rolando várias limitações, sabe? Então, assim, esse desafio vai ser de 30 dias, postando um vídeo por dia, vai ser para mostrar essa diferença de como era o Alan no começo do primeiro vídeo e como vai ser o Alan no último vídeo, no final do mês, completando os 30 vídeos, sabe? Porque assim, esse laboratório que vai fazer com que eu supere minhas limitações, que eu enfrente o que me impede, sabe? Para poder estar criando conteúdo aqui para vocês, né? E assim, acompanhem, eu vou deixar aqui na descrição os primeiros vídeos para você já ver. Esqueça de se inscrever, deixar seu joinha, porque a meta aqui é bater 1.000 inscritos e 4.000 horas de exibição, para a gente poder conseguir monetizar no YouTube. E eu vou mostrar isso na prática para vocês que é possível, começando meu perfil totalmente do zero. E o meu nicho, eu vou trazer vivências, pensamentos, vou falar sobre audiovisual, como criar conteúdo, entendeu? Usando só o que você tem, seu celular, um tripé, entendeu? Se não tem um tripé, escolhe ele em alguma câmera, mas com pouco você já pode começar, sabe? E se você notar meus primeiros vídeos, ele tem uma iluminação, né? Você não precisa de nada daquilo para poder começar, você pode usar a iluminação do dia, né? Aqui a gente está numa tarde aqui, a lua tá linda, até vou tentar mostrar para vocês depois. Mas você pode usar o melhor filtro que a gente tem, que é a luz do sol, sabe? Escolha um momento que você tá tranquilo, para você ter essa troca, grave seu vídeo, interaja, sabe? Queira passar a mensagem, alguma situação que você está passando, ou algo que você queira se conectar. Não tenho dúvidas que você pode ajudar alguém só de você estar colocando sua voz no mundo. E se você gostou de vídeos como esse, deixa o seu comentário. Aqui a gente está fazendo testes de diversos formatos para trazer para vocês a diferença de cada um e que vocês aprendam também, beleza? Vou gostar de saber. Valeu!